Boa tarde a todos. Vou hoje conversar com vocês a respeito de medicamentos usados em endocrinologia. Primeiramente, eu sou Priscila, sou farmacêutica aqui da Drogavet há 3 anos, sou responsável pela unidade de Guarulhos, já atuei aqui na matriz, sou formada já há 19 anos, tenho pós-graduação, e hoje lá em Guarulhos eu cuido da loja e faço da parte de homeopatia. Eu vou falar basicamente da farmacocinética de alguns medicamentos, lógico que tem vários, e eu escolhi 3 que eu creio que são os principais, digamos assim, que a gente mais tem procura e mais tem receitas. Aqui eu fiz uma apresentação breve. Então, primeiramente, sobre a levotiroxina, que é o T4, o hormônio produzido pela glândula paratireoide. Ele é usado para o tratamento do hipotireoidismo, que é função da glândula tireoide, a disfunção. Ele tem algumas contraindicações para pacientes geriátricos, têm doenças cardíacas ou diabetes deve ser evitado. Efeito adverso só com altas dosagens. Animais que tenham durante a gestação e lactação pode ser usado tranquilamente. E a superdosagem, ele ocorre sinais como se tivesse hipertireoidismo, então taquicardia, agitação, insônia, perda de peso. E a mesma função que tem nos animais é igual aos seres humanos. A glândula da tireoide, que tem diversas funções, no corpo dos animais, no metabolismo, ele acaba tendo anormalidades, tanto estruturais como funcionais. E aí deixa de exercer essas funções. E a quantidade desse hormônio não está ideal no organismo, e aí causa esse hipotireoidismo, causa a baixa quantidade dos hormônios no organismo. Existem 3 tipos de hipotireoidismo. O primário, que é a doença mais comum nos cães, causa atrofia da glândula tireoide. O secundário, que ele é bastante raro, principalmente em cães, ele destrói totalmente a hipófise e causa diminuição da produção do TSH, que é o hormônio responsável pela sintetização dos hormônios T3 e T4. Na verdade, o T4, porque o T4 se converte em T3. E existe também o hipotireoidismo congênito, que ele é o mais raro de todos, que é a deficiência de iodo que causa esse hipotireoidismo. O efeito farmacológico dele é o aumento da taxa metabólica tecidual. Ele afeta o metabolismo proteico e glicídico, afeta o metabolismo lipídico também, diminui as concentrações hepáticas do colesterol, por isso que acaba acarretando malefícios no organismo. O T4, ele se transforma em T3, que é a triiodotironina, e ele participa da regulação do crescimento e da diferenciação celular. Por isso que ele acaba interferindo em várias funções, tanto do organismo, exerce efeito cardioestimulador, que ele pode ser resultado de ação direta no coração, aumenta a sensibilidade, aumenta o número de receptores, aumenta o fluxo sanguíneo renal e a filtração glomerular. Nos pacientes hipotireoides, ele reverte os sinais e sintomas do hipotireoidismo. Então, a principal função do T4 é realmente mexer em toda a parte metabólica. Ele ajuda na parte renal, ajuda na filtração glomerular, ajuda na produção de urina, ele participa do crescimento, a parte das células, então ele é muito importante no organismo. Quando não se está produzindo, tem uma queda grande no sistema todo. Ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, pela administração oral. A absorção é aumentada pela ausência de alimentos e diminuídas no estado de má absorção. Ele pode ser estável com proteínas plasmáticas e aí o início dele acaba sendo lento. O efeito dele atinge o ápice após o início do tratamento, persistindo por um tempo, mesmo que você suspende, ele ainda tem um tempo de ação dentro do organismo. Aqui eu coloquei algumas das principais interações medicamentosas. Então, quando o animal está tendo uso do T4, o que a gente deve evitar? Se administrar o T4 junto com amiodarona ou iodo quelado,
o efeito terapêutico do T4 pode ser aumentado ou diminuído. Então, se o paciente tem um hipotireoidismo, ele usa amiodarona, ele pode mudar bruscamente para um hipertireoidismo, com iodo quelado também. Anticoagulantes, no geral, ele vai aumentar o efeito do anticoagulante e causa um risco de sangramento grave. Antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, imipramina, eles aceleram a ação antidepressiva. Então, o tempo de ação que tem do antidepressivo dele ser feito, se ele tem de 3 a 4 horas para ser feito, ele tem um tempo menor. E aí não vai ser de acordo com o que se precisa. E aí acaba tendo várias reações adversas, efeitos que não são necessários. Antiácidos, carbonato de cálcio, fenobarbital, também eles diminuem o efeito do T4. Então, o hipotireoidismo acaba ficando acentuado ou não tem seu efeito diminuído desejado. Aqui eu coloquei até um slide sobre a glândula paratireoide, que é onde ele é feito. A dose usual do T4 é 20 microgramas por quilo a cada 12 horas via oral. E tem uma indicação de quando o tratamento do T4 não está com uma resposta adequada, a gente entra com o T3, porque o T4 no organismo do animal, ele é convertido em T3 e o T3 que é usado no organismo. Então, se está se usando o T4 e a glândula não está fazendo a conversão, a gente muda e entra com o T3, a triodotironina. A dose do T3 é de 4 a 6 microgramas por quilo a cada 12 horas, também via oral. Nenhum desses dois a gente consegue fazer via transdérmica, somente via oral. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o metimazol. O metimazol ele é usado ao contrário, é no tratamento do hipertiroidismo. A gente em pesquisas até acha relatos de uso em cães, mas é bastante raro. Então a indicação principal do metimazol é para felinos. A maioria dos estudos são para felinos. A gente não tem uma dose exata para cães, então eu não coloquei aqui a dose de cães nem indicação para cães, seria somente para gatos. A contraindicação em pacientes com hipersensibilidade ao metimazol, paciente com alteração hemorrágica ou trombocitopenia não é indicado. Efeitos adversos: anorexia, vômito, reações alérgicas, vasculite, alopécia. Reprodução, gestação e lactação não é indicado. Então, um felino em fase gestacional ou em amamentação a gente não recomenda, porque o metimazol passa a barreira placentária. Então, ele pode chegar ao feto ou ele pode ser excretado no leite. Então, a gente não recomenda. O hipertireoidismo é um distúrbio metabólico sistêmico no excesso dos hormônios tireoidianos. Então, a gente tinha o hipotireoidismo, que é onde a glândula, por alguma disfunção, não produz os hormônios, não produz o T4, que consequentemente não produz o T3. Nesse caso, a gente tem ao contrário, a gente tem o excesso dos hormônios. Esses excessos dos hormônios, normalmente, como eu disse, em gatos, de meia idade, raramente em cães, a produção é decorrente ou de tumores benignos, uni ou bilaterais. Os tumores malignos são 5% desse caso, e o excesso de hormônios, tanto quanto a falta, acarreta problemas sistêmicos, metabólicos. Ele normalmente é uma doença caracterizada como uma neoplasia. Então, normalmente ele é por uma má formação do órgão. Não necessariamente todas as vezes, mas na grande maioria. Ou pela ingestão excessiva de iodo, a tireoidite, tumores benignos na região, superdosagem de hormônio. Então, se um animal está com hipotireoidismo e se dá um excesso de hormônio, ele pode, como a gente viu naqueles outros casos, ele pode virar um hipertireoidismo. Fatores genéticos também podem influenciar o desenvolvimento desse quadro. A principal causa nos felinos são nódulos imperativos na tireoide, raramente tumores, e levam a esses sintomas. Não existe, na verdade, nada em literatura ou pesquisado que esse risco vai além da parte do envelhecimento. Então, são gatos de meia idade a idosos que começam a ter esses sintomas. Mesmo ele sendo algo que já tenha no organismo, que já seja genético, ele não vai apresentar na fase de filhote, e sim na fase mais adulta. O mecanismo de ação dele, como a gente já comentou, ele vai reduzir a síntese dos hormônios do T3 e T4 lá nas células foliculares. Então, ele chega na glândula e já impede a formação ali.
A célula, quando vai fazer a conversão, ele já impede na célula essa síntese, então ele acaba não produzindo. Ação de autoimunidade mediada através desse efeito imunossupressor direto, já na célula tireoidiana, e o efeito secundário no sistema imune. A droga, ela não inativa o T3 e T4 que está armazenado. Então, assim, o que já tem no organismo, o que ele já tem de T3 e T4 na glândula ou no organismo, não interfere, ele não é proibido de circular, não perde essa circulação. E nem interfere na eficácia desse hormônio que tem. Ele simplesmente reduz a síntese. Então, o que estava produzindo, ele diminui a produção. Ele não acaba com os que já tem. Os que já tem, ele continua pelo sistema. É rapidamente absorvida no trato gastrointestinal, é rapidamente metabolizado e mais frequente é excretado na urina. Por isso que até a parte hipo e hiper, ele afeta a parte renal, porque ele é excretado sempre na urina. Em exames de laboratório, continua, sempre se pede para saber a função tireoidiana, porque ele vai aumentar a secreção desses hormônios. Então, para ter certeza como está o hipertireoidismo, fazendo um teste de TSH, a gente já consegue saber se está hiper. E o que ele mais acusa é a hipertrofia da tireoide. Então, ele diminui a tireoide, diminui a síntese desses hormônios. E eles relatam, às vezes, em alguns exames, neoplasma de tireoide ou da hipófise. Alguns regimes estudados incluem drogas antitireoidianas ou dieta com deficiência de iodo para verificar esses tumores e a administração de algumas drogas balcinogênicas. Aqui eu coloquei um slide dizendo sobre as glândulas. A única interação medicamentosa que se tem é em relação aos anticoagulantes. Então, na verdade, anticoagulante, ele tem interação medicamentosa tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo e pode ter risco de sangramento. A dose nos felinos, como eu disse, é de 2,5 miligramas por animal, e isso pode ir aumentando a cada 2 semanas, 2,5 miligramas a cada 2 semanas após os testes, até a estabilização. E como eu comentei, em cães nós não temos referências de uso, mas existem pesquisas, existem algumas doses, mas somente para uso. Aqui na DrogaVet a gente não utiliza essa referência para cães. E por último, comentar sobre o trilostano, que na verdade acaba sendo uma droga bastante usada, uma droga bastante prescrita. Ela é indicada no tratamento do hiperadrenocorticismo, em pacientes que não têm eficácia quanto ao mitotano ou tratamentos acima de 1 ano. Então, normalmente se indica ou mitotano, ou quando já fez algum efeito, já parte logo para o trilostano. As contraindicações e precauções, ele não deve ser usado com pacientes com hipersensibilidade, quando não tiver resposta de contração de concentrações do cortisol ou estimulação do ACTH, a gente também não entra com o trilostano primeiramente. Os efeitos adversos são mais comuns e, na verdade, normalmente aparecem no começo do uso. Letargia, depressão, vômito, às vezes diarreia, anorexia, ataxia, e tende a cessar na primeira semana de uso. Não deve ser usado também por gestantes, por animais prenhes e também em fase de amamentação, porque passa a barreira placentária também e é excretado no leite. Superdosagem, as altas doses podem intensificar os efeitos adversos. Então, se eu tenho uma alta dosagem do trilostano no organismo, ele só vai ter mais vômito, mais diarreia, mais depressão, e isso pode causar outros efeitos no organismo. O hiperadrenocorticismo, ou HAC, ou a síndrome de Cushing, é uma endocrinopatia comumente diagnosticada em cães ou de meia idade ou idosos. Então, parecidamente com o hipertireoidismo, sempre em animais mais idosos ou de meia idade que começa a aparecer. Ele é característica por uma série de alterações clínicas laboratoriais, pela produção excessiva do cortisol, que é o hormônio feito pelo córtex adrenal. Então, por isso que é o hiperadreno, que a gente chama. O córtex adrenal, ele fica aumentado, produz uma quantidade excessiva de cortisol, e aí tem esses efeitos. Ele pode ser resultante também de administração crônica de glicocorticoides, então ele pode ser desenvolvido através disso.
Existem dois tipos de hiperadrenocorticismo. O hipófise dependente, que é a forma mais comum da doença, onde tem um crescimento de um tumor na glândula da hipófise. Esse hormônio produz uma quantidade excessiva de hormônio, que é o responsável pela secreção de cortisol. Então, a hipófise, quando ele libera o hormônio ACTH, ele libera numa quantidade excessiva e a secreção de cortisol é liberada excessivamente. Então, essa produção é aumentada, que causa esse hiperadreno. E tem também o adrenal dependente. É uma forma de doença, é a forma da doença quando existe um tumor. Então, quando tem um tumor na glândula adrenal, a quantidade de cortisol é liberada de uma maneira excessiva, desenvolve a glândula adrenal, ela fica aumentada, que pode ser em ambas ou em uma só, e produz muito cortisol que é jogado no organismo. Os tumores são responsáveis pela liberação excessiva do cortisol, como eu indiquei, e com o tempo os sinais clínicos se tornam mais perceptíveis. Então, primeiramente, não consegue se identificar pelos primeiros sintomas qual tipo de hiperadrenocorticismo ele está apresentando. Mas quando ele se torna mais perceptível, quando você tem mais cortisol no organismo, a gente consegue perceber qual dos tipos está sendo acarretado. O mecanismo de ação, primeiramente, ele inibe competitivamente a 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase, que é responsável por inibir a produção de cortisol. Ele também inibe a síntese de aldosterona, corticosterona e androstenodiona e afeta a conversão da pregnenolona em progesterona. Então, ele atua em 2 hormônios praticamente. Na aldosterona, ele também inibe essa síntese. Ele tem uma curta duração de ação, de 8 a 10 horas. A dose de manutenção e as doses devem ser sempre feitos exames laboratoriais para ver o resultado de estimulação da CTH, para ver como ele está reagindo, como está sendo, se ele está diminuindo o cortisol ou não, se a gente aumenta ou não essa dose de trilostano. E também é importante verificar sempre as concentrações séricas de sódio e potássio, porque eles dão uma alteração hidrolítica muito grande, ele inibe esses minerais no organismo e ele pode dar a baixa tanto do sódio como do potássio e pode acarretar problemas renais, pode mexer na bomba de sódio e potássio, pode acabar tendo outros problemas renais também a partir do hiperadreno. A dose de referência para cães é de 3 a 6 miligramas por quilo a cada 24 horas. Existe também uma outra dose, que é de meio a 2,5 miligramas por quilo a cada 12, para diminuir os efeitos colaterais, o vômito, a diarreia. A dose de felinos é diferente, é de 3,5 miligramas por quilo a cada 12. Terminamos por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram assistindo. Qualquer dúvida, qualquer questão ou sugestão, nós temos o e-mail da Drogavet, drogavetsp@drogavet.com, e estamos abertos a vocês. Muito obrigada, boa noite.